Olá, seja bem-vindo a este episódio 300 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares, um número redondíssimo que celebramos hoje aqui com grande prazer. Parabéns, Rui. Parabéns a nós. Parabéns por este 300 e quase a caminho dos 10 milhões de downloads e parabéns aos nossos ouvintes. E obrigado aos nossos ouvintes. Sim. E um grande obrigado. Foram eles que tornaram este podcast o enorme sucesso que ele é. Mesmo muito obrigado. E para provar que realmente estamos gratos aos nossos ouvintes e que temos os melhores ouvintes do país. Sem dúvida. Um deles arranjou forma de nos dar uma excelente ideia precisamente para este programa e a horas pensou nisto mesmo bem, a dizer, olha, no futuro vai aí o número 300. E de facto o ouvinte José Carlos Pereira topou à distância, vinha aí o episódio, este 300 de O Resto é História, e deu-nos esta bela sugestão. Que tal falar nesse episódio dos 300 espartanos e usar esse ponto como ligação para explorar a cultura helénica e o seu impacto no mundo? Podiam abordar, por exemplo, a Batalha das Termópilas no ano 480 a.C., e na qual Esparta enfrentou as poderosas forças do Império Persa, lideradas por Xerxes I, e também aquele simbolismo do sacrifício dos 300 na história, não é? De que forma é que ele impactou até, sugere o ouvinte, a resistência grega contra a Itália na Segunda Guerra Mundial e já agora também a influência que ele tem no pensamento e na literatura e nos filmes ocidental. Bom, Rui, de facto, a história dos 300 já deu livros, já deu filmes e agora dá-nos esta boa desculpa para esta nossa celebração particular. Quem é que são esses 300 espartanos, não é? Alguma vez existiram? O rei espartano Leónidas morreu mesmo a combater o exército persa de Xerxes? Existe alguma veracidade nesta história e naquele filme que ainda há uns anos a gente estava a ver do Hollywood? Sim, do Zack Snyder. Sim, do Zack Snyder, baseado numa banda desenhada do Frank Miller. Do Frank Miller, exatamente. Bem, nós estamos aqui perante o começo da ideia de história. Sim? Porquê? Então isto é especialmente adequado. Aqui que começou a história? Foi aqui que começou a história. Porquê? Porque foi por causa desta guerra entre os persas e os gregos que um grego da cidade de Halicarnasso inventou aquilo que nós hoje chamamos de história. O Heródoto é esse grego. O Heródoto nasceu por volta do ano da Batalha das Termópilas, portanto em 480 a.C., terá sido quando ele nasceu. Halicarnasso fica hoje na Turquia. Quando o Heródoto nasceu, Halicarnasso estava sob o domínio dos persas, portanto o Heródoto interessou-se por esta tentativa do Xerxes, do imperador persa, de conquistar as cidades gregas nos Balcãs e para estudar isto é o que é que tinha acontecido, Heródoto não se limitou a copiar ou a registar o que é que já tinha dito, mas fez aquilo que ele diz ser uma investigação, uma pesquisa. E esta pesquisa em grego diz história, quer dizer, fez uma história, quer dizer, fez uma pesquisa. Portanto, e fez mesmo? E fez mesmo. Achas o trabalho mesmo? de Heródoto, realizado entre 440 a.C. e 430 a.C., portanto, vamos dizer, isso dizem os historiadores, cerca de 40 a 50 anos depois dos acontecimentos que ele está a estudar. Esse trabalho causou logo muita impressão no seu tempo, porque ele tem o que pareceu ser uma nova maneira de registar o que tinha acontecido. E vamos ver como é que a memória histórica, a memória do acontecimento era mantida, quer dizer, até então, até Heródoto. É mantida, sobretudo, por exemplo, através da poesia. Certo. A Ilíada, em que Homero registra a guerra de Troia, mas Homero interpreta a guerra de Troia como uma intervenção dos deuses na Terra. Isto é uma série de deuses e de sobre-humanos, heróis sobre-humanos, como Aquiles, que combatem em Troia. Portanto, é desta maneira, mais ou menos, que nós hoje diríamos fantástica, que a memória da Guerra de Troia é mantida e transmitida através da poesia, da poesia, de um canto que nós hoje conhecemos escrito, mas que teria sido dito por uma tradição oral.
enfim, uma espécie de cantores, talvez populares, que iam recitando aqueles versos. E em Heródoto não havia deuses? Ora bem, em Heródoto não há deuses, mas não há intervenção dos deuses. Há heróis, mas não são heróis sobre-humanos, quer dizer, não são filhos de deuses como os da Ilíada, portanto são heróis humanos. E apesar de algumas daquelas histórias que ele conta, Heródoto, parecerem de alguma maneira extraordinárias e dele seguir convenções históricas que hoje estão abandonadas, por exemplo, uma das coisas que Heródoto faz, como a maior parte dos historiadores quase até ao século XVIII, é quando eles querem explicar os atos, as ações de um determinado personagem histórico, eles inventam discursos para esse personagem, isto é, põem o personagem em discurso direto a explicar o que está a fazer. Isso é uma convenção que é mantida muito tarde, é uma convenção literária que é mantida até muito tarde entre os historiadores. Mas que é apenas uma forma de explicar motivações. É uma forma de explicar motivações, quer dizer, portanto, ele de repente põe xerxes a que falar... hoje em dia os historiadores fazem na mesma, mas não colocando na boca do protagonista. Não colocam na boca do protagonista, fazem uma espécie de dizer, bem, fazem um ensaio, este personagem queria fazer isto e aquilo. Portanto, Heródoto recorre a esse recurso retórico, é um recurso retórico. Mas o que é que ele faz que impressiona? Ele geralmente registra várias versões da mesma história. Ele diz, há quem conta assim, há quem conta assado. E depois faz uma espécie de análise. Diz, parece-me que esta é a mais provável. Ou nenhuma delas deve estar certa. Isto deve ter aqui havido talvez outras coisas. Portanto, questiona as fontes. As fontes dele são fontes orais, portanto, ele interroga pessoas que têm memórias do que foram as guerras persas, as guerras entre os gregos e os persas, uma ou duas gerações antes. Portanto, há gente que conta histórias, ou porque ainda lá esteve, ou conheceu pessoas que lá estiveram, e, portanto, conta histórias. Ele registra essas histórias e depois compara-as e diz, bem, isto não faz sentido, isto parece fazer um bocadinho mais sentido, isto. E, portanto, ele faz uma espécie de uma abordagem com que um historiador de hoje em dia se reconhece. É uma análise de fontes, tem várias fontes, tenta comparar as fontes, analisar e criticar as fontes. Além disso, ele, para explicar os acontecimentos, usa também um outro tipo de conhecimentos. Por exemplo, conhecimentos geográficos. Portanto, a geografia, usa a geografia para explicar os personagens, isto é, o que era o Império Persa, onde é que estava, porque é que as cidades gregas eram importantes para o Império Persa, e depois descreve as populações, a riqueza, os costumes, quer dizer, usa toda uma série de dados que um historiador hoje em dia também utilizaria para perceber, isto é, e Heródoto está a tentar perceber a guerra entre os gregos e os persas da mesma maneira que um historiador hoje em dia tentaria perceber. Por isso é que nós dizemos a história começou com o Heródoto. Ele é um colega do historiador, isto é, não usa os mesmos métodos, não usa exatamente todos os mesmos métodos, mas atua da mesma maneira, é a mesma mentalidade a tentar perceber, completamente diferente de Homero e da Ilíada, quer dizer, que não tem absolutamente nada a ver com o que o historiador hoje faz, mas Heródoto, na sua história, na sua pesquisa, Heródoto, nós conseguimos identificar-nos com um historiador de hoje, identifica-se com um Heródoto, percebe? Aquilo é história, quer dizer, aquilo é uma maneira de... É uma maneira de Isso significa que aquelas perguntas sobre Xerxes e Leónidas, tu dás àquilo uma grande credibilidade? Acho que nós para contestarmos temos de arranjar explicações para perceber porque é que ele teria inventado aquilo, quer dizer, e portanto teríamos de entrar numa teoria da conspiração também para explicar aquilo. Portanto, mas o que é que ele faz? Portanto, as suas histórias estão divididas em vários livros, são partes, nós diríamos partes. Capítulos. Eles dizem, ou capítulos, eles chamavam livros, e é no livro 7º que ele explica a iniciativa de Xerxes de conquistar as cidades gregas, que se recusam, as cidades gregas da Europa, da Península Balcânica, que se recusam a submeter ao Império Persa. São cidades que já tinham derrotado uma anterior tentativa, 10 anos antes, dos persas as submeterem, com
comandados então por um outro imperador, Dário, em 492-490, os persas tinham sido derrotados na Batalha de Maratona, de onde vem depois a tradição da corrida de maratona, e, portanto, lendo Heródoto, nós percebemos o que é que se passa. E esse é talvez o maior ponto a seu favor, isto é, aquilo faz sentido para nós. Portanto, estamos no século V a.C., há cerca de 2500 anos. Portanto, à volta do mar Egeu, na Península Balcânica e na Ásia Menor, há muitas cidades de cultura grega, portanto, falam línguas aparentadas, prestam culto aos mesmos deuses, mas constituem comunidades políticas diferentes e separadas. Nós chamamos cidades, eles chamavam polis, são cerca de 300, são muitas cidades gregas, portanto, na parte da Europa e na parte da Ásia, à volta do mar Egeu. As cidades que ficam na Península Balcânica, na Europa, governam-se a si próprias, sob diferentes regimes políticos, portanto, incluindo o que os gregos chamam democracia, como na cidade de Atenas, onde o tirano e a oligarquia tinham sido substituídos por um governo de uma assembleia de cidadãos, chamavam democracia, o poder do povo. E as cidades gregas que ficam na Ásia Menor também têm esta mesma variedade de regimes políticos, mas reconhecem a tutela do imperador dos persas. Há cerca de 50 anos que elas reconheciam, no princípio do século V, essa tutela do imperador dos persas. Os persas é uma palavra grega, não é assim que os persas se chamam eles próprios. Os persas chamam-se eles próprios iranianos. Arianos, aliás, arianos é assim que eles chamam-se a eles próprios, como ainda hoje, os iranianos. Persas é uma palavra grega que designa a população iraniana originária de Parsa, ou Esfarz, que é uma província do Irão, é daí que vem o termo persa. Portanto, esta população iraniana é uma população diferente dos chamados das populações semitas do Médio Oriente, aquelas que nós chamamos semitas. É uma população diferente. De facto, eles têm muito mais a ver até com os gregos do que com os semitas. É uma população indo-europeia também, fala uma língua indo-europeia, portanto, diferente das línguas semitas. O imperador dos persas, o chamado rei dos reis, domina o que é hoje a Turquia, a Síria, a Jordânia, Israel, o Iraque, o Egito, o Irão e o Paquistão. Bom, portanto, é um império enorme. É um império que incluía aqueles que tinham sido os grandes impérios anteriores da Babilónia, da Assíria e do Egito dos faraós. Está todo incluído neste império do Rei dos Reis. Não é um Estado centralizado, este império dos Reis. O poder é exercido através de alianças locais. Portanto, eles basicamente estabelecem alianças locais e depois delegados do Rei dos Reis, do Imperador, os sátrapas, que controlam as regiões. Existe uma espécie de tutela. Por exemplo, no caso das cidades gregas da Ásia Menor, os sátrapas nomeiam governadores para essas cidades. Portanto, há uma espécie de governadores ou delegados que são nomeados pelos... agora, estas cidades... Havia revoltas, não é? Estão constantemente em revolta contra esses governadores e, em grande medida, porque são inspiradas e apoiadas pelas cidades gregas da Europa, especialmente por Atenas, quer dizer, que apoia algumas destas revoltas na década de 90 do século. E é isso que incomoda Xerxes? E é isso que faz com que o imperador dos persas vai perceber que, para estabilizar o seu domínio na Ásia Menor, precisa de conquistar as cidades gregas da Península Balcânica, portanto, para ter uma paz a oeste, digamos, a oeste do seu império. Ele vai exigir água e terra, quer dizer, que é o sinal da submissão ao rei dos reis. Era o que já tinha tentado fazer o imperador Dário em 492 a.C., mas sem sucesso. E é o filho de Dário, Xerxes, foi derrotado na batalha de Maratona. E é Xerxes, 12 anos depois, em 480 a.C., que vai tentar outra vez a submissão das cidades do oeste, das cidades gregas na Península Balcânica. Portanto, na primavera de 480 a.C., Xerxes atravessa o istmo que separa a Ásia da Europa e inicia a invasão da Grécia por terra, através do que se chama a Trácia, a Macedónia, ainda hoje se chama a Macedónia, aliás, ao mesmo tempo que uma frota persa
avança ao longo da costa, até como apoio ao exército. E há várias cidades gregas. Há muitas cidades gregas que se submetem, isto é, que recebem logo os persas. Há outras cidades gregas, nomeadamente Atenas e Esparta, que formam uma aliança para resistir aos persas, quer por terra, quer por mar. Isto, portanto, formam um exército para resistir por terra e uma frota para tentar bloquear o caminho da frota persa. E é então que, segundo Heródoto, um pequeno exército grego de 7.000 homens, sob o comando do rei Leónidas, vai guarnecer o desfiladeiro das Termópilas. Este desfiladeiro das Termópilas é uma passagem numa zona montanhosa como é a Península Balcânica. Portanto, é uma zona de montanhas e há passagens entre as montanhas. Portanto, este desfiladeiro das Termópilas é uma das passagens entre o norte e o sul da Península Balcânica e permite a entrada na chamada região da Ática, onde está a cidade de Atenas. Portanto, o objetivo dos gregos é bloquearem, segundo Heródoto, é bloquear ali a passagem de um exército persa a que Heródoto atribui números tremendos, 5 milhões, 3 milhões de homens, uma coisa absolutamente impossível. Um bocadinho exagerado. Em grande medida porque os números nos historiadores da Antiguidade, aliás, como nos historiadores da Idade Média, os números são simbólicos. Isto é, eles usam números para indicar grandes quantidades. Portanto, em vez de dizer era muita gente, vão dizer são 4 ou 5 milhões de homens. Quer dizer, o que é que se deduz daqui? Era muita gente. Era muita eram gente. Muitos mais, não é? Eram muitos, mas nós não sabemos exatamente quantos é que eram. Quer dizer, alguns historiadores dizem deviam ser para aí 100.000, 200.000 homens, quer dizer, atendendo às dificuldades logísticas que era manter um exército grande em campo durante tanto tempo. Aliás, esse provavelmente também deveria ser parte da estratégia grega, das cidades gregas da aliança para reter os persas. Era, se eles conseguissem bloquear o caminho dos persas durante muito tempo, era muito provável que o rei Xerxes desistisse. Porquê? Porque era muito difícil manter aquele exército tão grande em campo e, portanto, que ele acabasse por, ou não conseguir passar, acabar por desistir. Portanto, esta é, digamos, a lógica deste movimento, desta iniciativa que Heródoto atribui aos gregos, ou aliados contra os persas em 480 a.C. Ao mesmo tempo, há uma armada, sobretudo ateniense, que vai também tentar nos estreitos, portanto, tal como há estreitos desfiladeiros em terra, há também estreitos entre as ilhas do Mar Egeu. E, portanto, trata-se também, num desses estreitos, tentar bloquear a passagem da frota persa. Muito bem. Como é que os 5 milhões de persas estavam a enfrentar 7.000 espartanos, mas no final como é que ficaram os 300, Rui? Bem, a ideia que Heródoto dá no livro 7º é que no desfiladeiro o ponto de combater neste desfiladeiro, portanto, que é uma passagem muito estreita, é que os persas, apesar de serem muito numerosos, nunca conseguiam usar todo os seus números contra os gregos. E, portanto, na prática, o desfiladeiro obrigava os persas a reduzirem-se ao mesmo número dos gregos para combater os gregos. Portanto, aí os gregos teriam sempre uma certa vantagem e ser-lhe possível conter os persas nesse desfiladeiro. Portanto, mais uma vez, faz um pouco sentido militarmente. O que é que depois, neste livro 7º, Heródoto conta? Conta que havia que um grego traidor vai nesta situação, portanto, uma situação de impasse, os persas não conseguem passar, Leónidas à frente do exército grego, com espartanos, tebanos e tropas de outras cidades, retém os persas, e há um grego traidor que resolve revelar um segredo ao rei Xerxes. E que há uma outra passagem que permite contornar o desfiladeiro. Essa passagem não dava para o exército persa, passava, mas dá para uma força persa passar e vir atacar os gregos pela retaguarda e, portanto, aí colocar os gregos no desfiladeiro entre dois fogos, quer dizer, enfim, fogos no sentido das famosas setas. A pólvora ainda não era usada.
Portanto, é isso que esse grego vai fazer, e quando os gregos descobrem que estão cercados, o que é que acontece segundo Heródoto? Uma parte dos gregos, a maior parte, aliás, dos gregos, retira. Isto é, retira, não vale a pena estarem ali porque vão ser massacrados pelos persas, portanto uma parte retira, mas Leónidas, com os tais 300 espartanos, verdadeiramente também com outros aliados, portanto eles não são só 300, são mais 400 e depois mais outros 300 de outros, portanto aquilo faz já faz uma mais conta maior, que 300. mas não é tão giro, sim, 300 está bom, 300 até porque é melhor para o nosso programa. Mas são 300 espartanos, quer dizer, Exato, são 300, os espartanos são 300. São 300. Embora também haja outros que vêm com os espartanos, enfim, é complicado. A conta, mas há um número simbólico que Heródoto dá aqui dos 300 espartanos com o rei Leónidas, e eles ficam ficam ali a combater os persas. Porquê? Qual é o sentido? Qual é o sentido desta resistência? Muito provavelmente até o sentido pode ser para dar tempo à maior parte do exército grego escapar-se, em vez de ser perseguido pelos persas. Os persas estão depois bloqueados ali a tentar dominar os 300 espartanos e os seus aliados que ainda ali estão, e permite ao resto do exército grego de escapar-se na Ática. E, portanto, esta é a história contada no livro eles estão sétimo, três dias a combater, ali a combater, até serem todos mortos, quer dizer, e, portanto, é o sacrifício de Leónidas e dos seus 300 espartanos ali aguentarem até ao último homem, quer dizer, ali até ao último homem, aguentarem os persas até ao último homem. Portanto, isto é no livro 7º, e depois no livro 8º Heródoto conta o resto da história. Portanto, os persas depois prosseguem a invasão da Península Grega, entram na Ática, conquistam e destroem Atenas, mas entretanto Atenas tinha sido evacuada, a sua população tinha sido evacuada, portanto tinha sido levada para ilhas pela armada ateniense, portanto, mais uma vez, dando razão à demora a que os 300 espartanos obrigaram os persas em Termópilas, permitiu esta evacuação, mas os persas, portanto, ocupam a Ática, não conseguem entrar na península do Peloponeso, onde está Esparta, aí no istmo os espartanos conseguem resistir, e entretanto a frota grega, portanto uma frota sobretudo ateniense, derrota a armada persa em Salamis, que é uma famosa batalha em 480 a.C., e Xerxes, perdido o controle do mar, resolve sair da Grécia. Portanto, ele sai da Grécia, deixa um exército mais pequeno persa na Grécia, mas depois no livro 9, o livro da história de Heródoto, este exército é derrotado na Batalha de Plateia em 479 a.C., portanto no ano seguinte, e assim termina a tentativa persa de submeter as cidades gregas na Europa, portanto termina com um fracasso e com uma vitória das cidades gregas. E que credibilidade é que o historiador Rui Ramos atribui a esta São isto factos históricos ou não são factos históricos? Bem, aquilo que nós percebemos é que é aquilo que as pessoas contavam 50 anos depois dos acontecimentos em meados do século V depois de Cristo. E nós sabemos que era aquilo que as pessoas contavam, porque é aquilo que Heródoto registra, mas outras fontes também registram, aliás, versões diferentes da mesma história. Século V antes de Cristo, desculpa, século V antes de Cristo. Antes de Cristo, exatamente. São referidos, portanto, aquilo que Heródoto conta é também contado por outras fontes com outras versões que se vê que são tradições independentes daquelas que Heródoto registrou. Portanto, Heródoto não é a única fonte para estes acontecimentos. Portanto, há outras fontes que contam as mesmas histórias, e como são de histórias diferentes da que Heródoto conta, deve ser tradições, usam tradições diferentes daquelas que Heródoto registrou. Não foi inspirado no texto. Não vem de Heródoto, quer dizer, vem de outras tradições. Mas que indiretamente acaba por credibilizar da guerra. Por exemplo, há uma história da guerra de Diodoro Siculo, do século I a.C., mas que percebe-se que é assente também numa fonte do século IV a.C., portanto próxima de Heródoto, e que discorda de Heródoto em muitos pormenores. Mas que é consistente com o Heródoto no geral, mas depois conta a história de uma maneira um bocadinho diferente, quer dizer, de uma maneira um pouco diferente de
Heródoto. É óbvio que houve sempre quem desconfiasse das pesquisas de Heródoto. Agora, essa desconfiança diminuiu no século XIX, quando a arqueologia pareceu confirmar Heródoto. Olha que bem. Por exemplo, Heródoto faz referência aos vários monumentos que comemoram as batalhas destas guerras. E diz que havia um monumento, diz ele, que era uma coluna com umas serpentes à volta da coluna. Era um monumento de 8 metros de altura, em bronze, e que teria inscritos os nomes das cidades aliadas que tinham combatido os gregos. E ele descreve esse monumento. Esse monumento existe. Está na cidade de Istambul, hoje em dia. E é exatamente como o Heródoto o descreveu. Tem os nomes das cidades. Portanto, tem os nomes das cidades. Tem a cobra, não tem as cabeças da cobra, porque as cabeças foram partidas, entretanto, mas há muitos desenhos do monumento antes do século XVII que têm as cabeças. Portanto, em Istambul, na Constantinopla, até ao século XVII, o monumento estava tal como o Heródoto descreveu. Quer dizer, portanto, ele está a descrever monumentos que existiam no seu tempo e que os seus leitores podiam confirmar. Dizer, portanto, isso credibiliza a história. Ali, portanto, se este pormenor é verídico, é muito provável que o resto dos pormenores, os outros pormenores também possam ter a mesma veracidade. E o desfiladeiro de Termópilas também existe. Existe, claro. Tem hoje uma configuração muito diferente daquela que seria, que teria em 2500, há 2500 anos, mas em 1939 os arqueólogos fizeram lá escavações e descobriram imensas setas que são, enfim, de acordo com a opinião da maior parte dos arqueólogos, são persas do século V antes de Cristo. Imensas setas. E, portanto, isso também corresponde à descrição de Heródoto do uso dos arqueiros pelo exército persa no ataque aos gregos, quer dizer, aquelas nuvens de setas que bloqueavam o sol e que faz, numa das fontes diferentes de uma das fontes clássicas, dizer a um dos espartanos, quando é esta nuvem de setas, dizer ainda bem, porque assim vamos combater à sombra. Quer dizer, portanto, em vez de se deixar intimidar, eles atiram setas como se cobrem até o sol. Sim, ainda bem, assim ficamos à sombra. Quer dizer, portanto, o lado destemido dos... Agora, portanto, nós temos já suficientes elementos para, se a nossa teoria é isto nunca existiu, nada disto existiu, já temos de inventar uma teoria da conspiração para explicar porque é que tantas fontes e tantos elementos encaixam. Portanto, de repente já nós é que estamos a começar a inventar. E, portanto, aí a tornar a coisa complicada e a não ir pela explicação mais simples, que é, se calhar isto aconteceu e por isso é que eles contavam estas histórias. Pode não ter exatamente acontecido, tal como Heródoto e as outras fontes contavam. É muito provável que eles tivessem dado uma feição literária aos acontecimentos. E há, por exemplo, estudos que mostram que Heródoto, na sua descrição da Batalha das Termópilas, pode ter estado um bocadinho sob a influência de Homero, a tentar dar àquilo uma dimensão heroica que muito provável, que enfim, não sabemos se teve ou não teve, mas que ele quis dar literariamente, até para agradar aos seus leitores, e neste caso aqui, leitores eram sobretudo ouvintes, porque os textos eram sobretudo lidos, eram assim que eles eram consumidos na antiguidade, e portanto pode ter dado ali uma espécie de um lado dramático, um embolsamento, exagerou nos números, um lado dramático para tornar a narrativa um bocadinho mais empolgante, mas aconteceu qualquer coisa e muito provavelmente aconteceu aquilo que Heródoto nos descreve, porque faz sentido. Isto é tudo, mais ou menos as coisas todas fazem sentido. Portanto, a grande dúvida é em relação aos números, mas como disse, os números são utilizados pelos historiadores da Antiguidade e pelos historiadores também da Idade Média num sentido simbólico, isto é, não é num sentido estatístico como hoje o entendemos. Portanto,
aliás, e claro, e depois há sempre aquela tendência também para atribuir ao adversário números maiores do que aqueles... Exato, para realçar os nossos feitos. Os nossos feitos. E há historiadores, por exemplo, que dizem muito provavelmente que, por exemplo, em Plateia os gregos eram capazes de ser mais numerosos do que os persas, mas as fontes atribuem sempre números gigantes aos persas. Portanto, isso permitiu o quê? Permitiu construir uma tradição depois iconográfica até importante em relação aos 300 das Termópilas com o rei Leónidas à frente, a lutarem até ao fim. E antes do filme do Zack Snyder, em 2006, portanto, os 300 já são muito celebrados. Há um enorme quadro do grande pintor francês Jacques-Louis David, de 1814, que hoje está no Louvre, portanto, no princípio do século XIX. 1814, o contexto é a fase final das campanhas de Napoleão contra as outras potências europeias. Portanto, a França está ameaçada de invasão e o pintor Jacques-Louis David faz este quadro que chama-se Leónidas nas Termópilas. E, sobretudo, o objetivo do quadro apresenta-nos Leónidas numa posição de grande serenidade, de comandante de serenidade, ao mesmo tempo que no meio do caos da guerra, mas ele está completamente sereno. E, portanto, é uma exaltação da liderança, da confiança nos líderes no momento decisivo, como é aquele que a França está também em 1814, a ser invadido pelas outras potências europeias, mas que confia em Napoleão para a defender como Leónidas nas Termópilas com os seus 300. Portanto, achar que os gregos na Segunda Guerra Mundial estavam muito entusiasmados pela história do Leónidas é capaz de ser um bocadinho exagerado, mas a verdade é que em termos simbólicos e iconográficos é uma história inspiradora que atravessa toda a nossa história. Desde o século XIX, portanto, é uma história que inspira esta ideia de morrer pela pátria, de combater até ao fim, mesmo quando as possibilidades de vitória e de sobrevivência são totalmente reduzidas. Portanto, é esta ideia de combater que depois é... E pela liberdade, não é? Exato, mas esta ideia de combater que depois é consagrada até literariamente numa tradição que chega aos nossos dias, uma tradição grega que chega aos nossos dias, que é o monumento que em princípio haveria nas Termópilas para comemorar a batalha, e em que diz aqui estamos nós, e dizer a Esparta que cumprimos as ordens até ao fim. Quer dizer, portanto, aqueles que ficaram ali e que cumpriram as ordens. Ao longo do século XIX, a resistência das cidades gregas a um grande império asiático começa a ser interpretada como um choque de civilizações. E, portanto, a Batalha das Termópilas adquire uma nova dimensão histórica. É a dimensão que lhe atribui estas potências europeias que no século XIX estão a começar a dominar um mundo que é um mundo bárbaro, de déspotas. Elas são o foco da civilização, o foco da liberdade, da democracia, e entendem este momento contado por Heródoto nas Termópilas como uma espécie a demonstrar a coragem e a disposição para morrer dos europeus, e também a superioridade e da disciplinada infantaria dos hoplitas, isto é, os cidadãos armados das cidades gregas que combatem contra as massas orientais, isto é, estas massas enormes que Xerxes mobilizou, mas que contra as quais a infantaria europeia disciplinada de cidadãos de democracias conseguem resistir. Aliás, tal como a Batalha de Salamis, mostrar a superioridade da guerra naval grega contra os persas. Bem, aquilo que os historiadores têm feito nos últimos décadas é mostrar que esta visão geopolítica, digamos, merece muitas reservas. A maior parte das cidades gregas no século V no princípio do século V antes de Cristo, permanecem neutras ou apoiam os persas. Portanto, das cerca de 300 e tal cidades gregas, só 30 é que combatem os persas. Mas mais importante do que isso, estas cidades gregas
têm mais uma identidades próprias do que propriamente uma identidade grega, isto é, são provavelmente mais comunidades locais do que sentirem-se representantes de uma civilização em contraste com a civilização oriental dos persas. Portanto, aquilo que eles estão a defender é, de facto, a liberdade e a autonomia de cada uma das cidades, mais propriamente do que defender a Europa civilizada certo. contra contra a Pérsia. É verdade que eles chamam bárbaros aos persas, mas bárbaros não têm o sentido que têm hoje, é mais no sentido linguístico, é aqueles que não falam grego, quer dizer, é aqueles que não falam a sua própria... Os persas eram de origem indo-europeia, não é? Também, os persas, aliás, eram indo-europeus como os gregos, portanto, a diferença é apenas não falar em grego, falar em uma língua aparentada, e é verdade que os persas estão organizados numa monarquia, mas também há gregos organizados em monarquias, como os macedónios, por exemplo. Agora, claro, os europeus do século XIX preferiram focar-se em Atenas, na democracia ateniense, e projetar a partir daí esta ideia da civilização europeia, uma civilização democrática, rodeada por bárbaros, em quem é preciso ou resistir ou, eventualmente, converter, dominar e depois converter. Agora, é muito improvável que no século V a.C. houvesse a ideia desta separação entre uma Europa e uma Ásia como há no século XIX entre a Europa cristã e a Ásia islâmica. Aliás, poucos anos depois, quando Heródoto ainda está a escrever, começam as guerras entre Atenas e Esparta, as chamadas guerras do Peloponeso, que vão depois dar origem também a uma outra história importante, que é a história das guerras do Peloponeso, de um outro grande historiador, que é Tucídides, ainda no século V antes de Cristo. E, finalmente, para complicar a história, no século IV antes de Cristo, em 330 antes de Cristo, portanto 150 anos depois das Termópilas, o rei Alexandre da Macedónia, portanto um rei grego, certo, vai conquistar o Império Persa. Aliás, depois de conquistar as cidades gregas da Península Balcânica. E ao fazer isso vai misturar a cultura, os gregos e os orientais no seu novo império. E portanto, as cidades gregas acabam integradas num império militar dirigido por um monarca sagrado. O que quer dizer que aquilo que Xerxes queria é realizado por Alexandre, isto é, não por um persa, mas por um grego, mas verdadeiramente é o mesmo projeto, sim, quer dizer, é o projeto de unir, sim, as cidades gregas com este Império Persa, agora num império dirigido por gregos, mas com grandes tradições persas, que é com uma monarquia, sim, muito oriental de Alexandre e dos seus sucessores, depois dos vários reis gregos que depois ficam desde o Afeganistão e o Paquistão até à Península Balcânica, a comandar este império, mas é o projeto de Xerxes é, sim, realizado por Alexandre da Macedónia 150 anos depois, o que quer dizer que não era propriamente a isso que os gregos tinham objeção. Provavelmente, sim, era mais uma objeção ao facto de ser Xerxes a querer realizar esse projeto. A história está cheia de ironias e de grandes histórias como esta, é por isso que vale a pena continuar a ouvir este programa. Muito obrigado por ter estado connosco neste 300 e para a semana o 301. Até lá.